Queridos irmãos, queridas irmãs, as duas dimensões da vida, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar, para mais uma noite de palestra, de conversa, de aprendizagem, de discussões, de partilhar conhecimentos. E para dar início, a nossa prece será em forma de canção. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Queridos irmãos, queridas irmãs, a proposta da noite de hoje, para refletirmos, está contida no Evangelho de Jesus, que trata da parábola do bom samaritano. Então, é uma parábola bastante conhecida, né? Todos nós a conhecemos, mas poucas vezes nós paramos para buscar compreender mais aprofundadamente os meandros dessa parábola. Sempre fomos orientados na parábola do bom samaritano para encontrar a figura da pessoa que apresenta misericórdia, da pessoa que se coloca como misericordioso. Mas o que são as personagens, o que significam essas personagens dentro desta parábola? Quais as aprendizagens, quais ensinamentos nós podemos tirar desta parábola de Jesus, que traz tão bons ensinamentos a todos nós? Então, a proposta é conversarmos um pouco e irmos um pouco mais a fundo do que apenas encontrar a característica da pessoa misericordiosa, mas procurar entender um pouco sobre o contexto histórico, sobre o papel de cada um deles e, mais importante ainda, qual o meu papel enquanto cristão, qual a minha perspectiva existencial enquanto aceito o convite de ser misericordioso. Nos relata o Evangelho de Lucas dizendo
que um homem que descia só para contextualizar, neste momento, o que acontece? Os doutores da lei da época questionavam a Jesus, né? Mais uma vez, entre tantas vezes que eles tentaram, né, buscar meios de pegar Jesus em algum tipo de intercorrência ou algum tipo de algo que pudesse maculá-lo ante o sinédrio ou ante o poder romano, né? Isso foi, por exemplo, com a questão do dracma, né? Da moeda. Quando lhe apresentam uma moeda, é justo pagar imposto a Roma, né? E aí, se Jesus dissesse que não era justo pagar imposto a Roma, arrumava uma confusão com os romanos, né? Se dissesse que era justo, arrumava uma confusão com os judeus, porque eles não gostavam de pagar imposto, nem nós, né? Mas então, assim, nesse momento era mais uma oportunidade que os doutores da lei assumiam esse contexto de buscar pegar Jesus de alguma forma para acusá-lo. E aí, é nesse contexto em que Jesus vai contar essa história. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Isso está relatado em Lucas capítulo 10, versículos do 25 ao 37. E essa parábola, esse ensinamento, ele traz inúmeros ensinamentos. São muitas as lições que nós podemos tirar desse ensinamento. Ela é de uma riqueza no seu enredo, é uma riqueza ímpar de elementos que nós podemos extrair para a nossa vivência cotidiana, né? E quando nós pensamos na necessidade da nossa evolução moral, da nossa evolução, do nosso melhoramento enquanto cristãos, nós vemos o quanto essa parábola nos traz lições que tocam muito profundamente ao nosso coração. Cada uma das personagens dessa história, cada uma delas, Jesus não escolheu à toa. Quando Jesus conta essa história, essa parábola, ele não escolheu aquelas pessoas à toa. Todas elas têm um significado, têm uma importância e um ensinamento a trazer. Quando Jesus faz a seleção, por exemplo, do sacerdote e do levita, né, pelos conhecimentos que tinham, Jesus procura demonstrar que não basta ter conhecimento de Deus, é necessário cumprir tal conhecimento. Ora, de que adianta nós virmos à casa espírita, assistirmos às palestras, passarmos pelo passe,
tomaram uma overdose de água fluidificada, né? Mas quando eu ultrapasso o portão da instituição, eu volto a ser a mesma pessoa que eu sempre fui, que nada daquilo que eu ouvi naquela noite me ficou guardado no coração, que nada do que eu ouvi, nada do que eu recebi de orientação, nada me serviu. Assim, a gente vai perceber que o conhecimento, quando não aplicado, ele é algo que não tem razão de ser. É como a fé. E nos diz Tiago que a fé sem obras é morta. Ou seja, de que adianta eu acreditar se eu não faço desse acreditar uma ação em prol do meu próximo? Se eu acredito que Deus é amor, de que Deus é meu Pai, é meu Criador, é a causa primeira de todas as coisas, inclusive de mim, como é que eu ainda quero assumir, ao longo da minha existência, a posição de Deus? E muitas vezes nós queremos ser Deus, nos colocarmos acima, né? Alimentados pelo nosso orgulho, ainda nos colocamos nesta condição. Assim, e aí, para buscar um pouco esse contexto histórico que Jesus lança a mão nesta parábola, nós vamos observar que os samaritanos eram um povo que era extremamente desprezado pelos judeus, né? Samaria era uma cidadezinha pequenininha, um negocinho bem insignificante para o contexto da época, né? Jerusalém era o centro daquela área, era para lá onde acorriam tudo, né? Para onde ia as grandes coisas. O grande sinédrio estava na Judéia, né? O centro comercial, o centro nervoso era ali em Jerusalém. E Samaria era um povo que era considerado, vamos imaginar aqui, fazendo uma transposição para a nossa realidade atual. Vamos imaginar o seguinte: como muitos da nossa sociedade natalense, eu ir lá na favela do Mosquito, Deus me livre, né? Eu entrar na favela, Deus me livre. E aí acontece o seguinte: mas quem mora lá também não é filho de Deus e igualmente a você? Muitas vezes a nossa sociedade ainda um tanto quanto hipócrita, ainda tem essa ideia de que existem pessoas que são menores do que eu e eu não posso me misturar. O termo é bem esse: eu não vou me misturar. Então, vou lá na favela do Japão? De jeito nenhum, eu não. Aquele povo estranho, né? E a gente já coloca o outro que é estranho. A gente, com um comportamento meio deslocado, não é estranho. Então, os samaritanos, eles eram esse povo extremamente desprezado. Então, para os judeus, era um povo impuro, né? E ocorre que quem eram os grandes galardões, que eram os grandes da época em relação à Judéia? Eram os doutores da lei. Eles é que eram as pessoas, assim, as autoridades mais cotejadas, porque eles representavam a presença de Deus. Eles eram as únicas pessoas capazes de intermediar quem estava na terra e Deus. Somente eles poderiam ter este contato com Deus. Somente eles poderiam ser esses intercessores de Deus. Então eles eram muito importantes. Pense num doutor da lei se misturar com um samaritano, né? Tanto, e abrindo um parêntese, que a gente lembra aquela época, aquele período, ou aquela parte, em que Jesus chega no poço de Siloé e tem aquela mulher, né? Uma mulher samaritana, e ele pede água, e a mulher: como é que é? Tu que és judeu, pede água a mim que sou samaritana? Ela ficou espantada. Por quê? Porque era um costume. Judeu não falava com a mulher samaritana de jeito nenhum, porque ele se tornaria impuro.
Então, a mulher samaritana era algo para o judeu. Se o samaritano já não era bom, a mulher então, meu Deus do céu, né? E aí, nós vamos observar que esse samaritano, ele torna-se a personagem principal dessa história que Jesus nos conta. O homem caído e semi-morto, né, nós podemos compreender como qualquer pessoa, qualquer um que necessita da nossa ajuda, né? Ora, quantas vezes nós não temos encontrado nas ruas pessoas que estão numa situação social de causar dó, sujo, maltrapilho, mal vestido, cheirando mal. E aí cada vez que eu lembro dessa situação, e aí a gente pode considerar esse homem como aquele homem semi-morto, cheio de feridas, caído na estrada. E quando a gente traz para a nossa realidade hoje, quantas vezes a nossa grande sociedade que enche os templos de qualquer perspectiva, né, que falam de Deus, que falam de amor, mas não encontram naquela pessoa que está ali na rua maltrapilha, por questão que seja qual for, não nos importa quem somos nós para julgarmos, né? E a gente vira as costas, passa ao largo, passa ao longe, e a gente assume o papel do sacerdote, do levita. Ora, o sacerdote era o doutor da lei, era aquele que tinha conhecimento das leis de Deus, era aquele que tinha um conhecimento mais profundo, porque ele teve a oportunidade de estudar, porque ele teve a oportunidade de ter contato aos escritos sagrados, né, da época, os livros dos profetas, a Gênese, os salmos de Davi, os cantares de Salomão e por aí afora. Esses tinham acesso e conhecimento. E aí, mas na prática cotidiana, eles se colocavam numa posição social no alto, o restante estava na plebe, né? Como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, na ralé, né? E aí, muitas vezes a nossa sociedade hoje continua fazendo isso. Quando a gente passa em algum lugar e encontra uma situação dessa, a gente se afasta. Primeiro começa o medo, vai me assaltar. E aí nós vamos lembrar de um caso emblemático de Francisco Cândido Xavier. Chico vai saindo do trabalho com um grupo de amigos, um grupo de colegas de trabalho, com a sua roupa limpinha, branquinha, e tal, né? Muito assim, perfeito. E na esquina tem ali um senhor, um mendigo, maltrapilho, sujo, espoliado, roupa rasgada, naquela condição mesmo assim, né, que a gente imagina, meu Deus. E Chico se afasta dos amigos, vai até aquela pessoa, abraça-lhe com carinho, com muito amor, lhe dá um abraço muito afetuoso e muito carinhoso. Lógico, sujou a roupa, né? Assumiu para ele aquele cheirinho nada agradável de suor, de sujeira, coisa e tal. E Chico, depois desse abraço, de dar umas palavras de conforto, de esperança àquele homem, retorna ao grupo de amigos para seguir o seu caminho. E um deles, Chico, como é que pode você se abraçar com um mendigo sujo, fedendo como esse? Olha só como é que você está, rapaz. E aí Chico vai dizer, o corpo é de um mendigo, está surrado, mas o espírito que ali habita, esse é o que conta, esse é o que importa. E aí quando a gente começa a perceber essa perspectiva do Chico sendo samaritano naquela oportunidade, nós vamos observar que cada um de nós somos convidados a sermos samaritanos. Lógico que nós ainda temos os nossos reveses, os nossos pudores e tal, mas eu preciso, e nós vivemos numa época, e isso sempre teve, em que a violência ainda especialmente na nossa cidade, na capital, nas grandes cidades, não apenas Natal,
nas grandes cidades em geral, tem um padrão de violência um pouco exacerbado, um pouco alto. E aí, lógico, nós tememos, é natural, mas aí vem um detalhe: talvez eu não desça do carro e vá lá abraçar aquela pessoa. Talvez eu não desça do carro para conversar com ela, dar 10 minutinhos de atenção àquela pessoa. E muitas vezes é só o que ela precisa. É apenas o que ela precisa, 10 minutinhos de atenção, de se perceber que ela existe, que ela é enxergada por alguém. Quantas oportunidades nós temos de sermos samaritanos e nos furtamos, deixamos passar a oportunidade de agir como aquele samaritano. Nós assumimos o papel do sacerdote, que mesmo conhecendo, mesmo indo para o templo, falando em Deus, pregando a mensagem de Deus, não consegue viver a mensagem de Deus, de amor, essencialmente amor. E aí ficamos na aparência social, no aparente do aparente. E a nossa essência continua sendo o de que isto não é problema meu. Somos sacerdotes cada vez que deixamos, por exemplo, não vou parar para abraçar, não vou parar para dar uma atenção, mas eu posso fazer uma prece. Eu posso, naquele instante, silenciosamente, no meu canto, fazer uma prece, gerar boas energias que possam tocar aquele coração, que possam lhe servir de lenitivo. E o sacerdote, então, é esse que vê aquele homem caído, espoliado, cheio de feridas, açoitado, e ele passa ao largo. Não é problema meu. E em seguida vem o levita. E o levita, o que era? Era o conhecedor da lei, e era aquele que zelava, que prezava pela prática da lei de Deus entre os homens. Então ele, obrigatoriamente, ele conhecia a lei de Deus, né? E aí vamos pegar lá a tábua de Moisés, né? E está lá: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a tua sabedoria, né? Aí, amarás teu irmão, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, e por aí afora. Quando a gente pensa que amarás o Senhor teu Deus, a gente pensa prioritariamente que amar a Deus é ter reciprocidade desse amor. É o amor que eu amo porque é o amor que eu recebo, né? E assim, o levita tinha conhecimento do que é o amor de Deus, mas ele também passa ao largo, passa distante e deixa aquele homem semi-morto naquela condição. E aí, quantas vezes nós também não assumimos a condição de levitas ao enxergarmos situações na qual cada um de nós poderia fazer alguma coisa? Quantas vezes deixamos de ser levitas quando percebemos esta ou aquela instituição que desenvolve um trabalho social de amparo, de apoio a quem está necessitado, a quem é aquele homem semi-morto largado na estrada? E nós não temos tempo. Eu não tenho tempo. Não dá para eu parar para ajudar ou para dedicar um pouco do meu tempo a esta ou aquela instituição que presta um serviço aos homens semi-mortos largados na estrada. E esses homens semi-mortos são crianças desamparadas, são mães estropiadas pela vida, são homens que estão em condições mais difíceis, são idosos que muitas vezes, a grande maioria das vezes, foram abandonados à própria sorte e sem já ter mais a condição física de subsistência com dignidade. Cada vez que nós passamos ao lado dessas situações, ao largo, passamos distante dessas situações, nós estamos sendo estes levitas, que não olhamos para ali e enxergamos o irmão, enxergamos um problema social que é da prefeitura, é do governo, é da secretaria não sei de quê, é problema do outro,
e eu não tenho por que me implicar. E aí, quando nós observamos que aquele homem caído ao largo da estrada, né, semi-morto, nós vamos observar que não basta compreender a palavra amor, é preciso viver esse amor num contexto de fraternidade universal. Ou seja, fulano é branco, ótimo. Fulano é preto, não, vai para lá. Aí o preto, não, aquele é branco, quer nem conversa. Aí o outro que tem uma condição financeira melhor, não vou me misturar com essa turba. E assim nós vamos criando essas barreiras que nos separam, porque a mensagem que Jesus nos traz ao contar a história do bom samaritano é de cultivar um terreno que ainda é extremamente pedregoso em nós mesmos. Ainda temos e alimentamos um coração muito duro. A nossa primeira atitude frente a qualquer circunstância é emitir julgamentos. Provavelmente aquele sacerdote olhou para aquele homem caído, né, e deve ter pensado: fez por merecer, está bêbado, tomou um porre e caiu aí no meio da rua. Já emitiu um juízo de valor sem procurar saber na verdade o que aconteceu. O levita, ao passar, talvez tenha pensado: isso aí fez tudo de errado na vida, está pagando pelos erros que cometeu. E olha aí, quantas vezes muitas vezes tem essa história do pagar, né? A gente fulano está vivendo uma situação, né? Ali está pagando. Quantas vezes nós também não nos colocamos na condição de estabelecermos Deus como a nossa espada vingadora? Alguém fez alguma coisa, entrego nas mãos de Deus. Mas esse entregue nas mãos de Deus dizendo o seguinte: Deus, se vingue por mim, mate fulano de tal que me fez mal. E aí nós acabamos sendo sacerdotes e levitas quando não encontramos, quando não enxergamos a dor do outro como também parte da nossa própria dor, da nossa dor moral. Descer de Jerusalém para Jericó tem um simbolismo muito grande. Quando Jesus diz que o sacerdote descia de Jerusalém para Jericó, que é a cidade próxima, né? Além de geograficamente estar realmente um pouco mais baixo, mas a simbologia aqui é que, sendo Jerusalém o centro do mundo daquela época, né, para aquele povo, descer para Jericó significa descer da nossa posição social, né? Nos colocar como irmão do outro, independente de que posição social este outro tenha. E quantas vezes nós não descemos de Jericó para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, quando nos furtamos a enxergar no outro um irmão de caminhada, que pode ser que tenha feito escolhas equivocadas, pode ter feito escolhas missionárias de aprendizagem. Quem somos nós para julgarmos ou para buscar saber, né? Isto não nos compete. Então, nesse processo de descida, nós podemos manter sintonias e sempre estamos sintonizados. Se nós estamos na Jerusalém do amor, ou seja, estamos bem, vibrando numa perspectiva amorável, de congraçamento com o outro, de trazer para o nosso convívio as pessoas que efetivamente nós buscamos, percebemos que esta pessoa, que a nossa ação pode de alguma forma
auxiliar, contribuir para o soerguimento dessas pessoas, se nós estamos vibrando assim, olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer uma prece, eu posso, fulano está ali, está passando fome, eu tenho um prato de comida que eu posso ceder, eu vou lá e cedo, né? Não, eu não tenho um prato de comida, mas eu tenho 10 minutos ali do meu tempo, no meu intervalo de almoço, que eu posso ir lá ouvir a história daquela pessoa, né? Eu tenho 15 minutinhos que eu posso ir ali no hospital e visitar aquela senhorinha que está lá, a família largou para lá, e seja o que Deus quiser. E quanto aquela pessoa apenas aguarda um gesto de amor. Este é estarmos na Jerusalém do amor. Quando a gente desce, é quando a gente começa a abandonar essa perspectiva e cair para aquela máxima bem nordestina que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, é eu, depois sou eu outra vez, e depois, bem depois, não, aí sou eu também. E nós vamos alimentando esse egoísmo e vamos baixando o nosso padrão vibracional e vamos nos sintonizando com pessoas também egoísticas e orgulhosas. E aí as nossas avós, e eu vou lembrar que não foi minha avó nesta existência, mas é mãe de uma amiga minha, né, uma senhora chamada Maria, que certamente ela dizia: meu filho, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. A minha avó Maria Queiroz me dizia isso muito, para dizer o seguinte: ora, com quem é que eu ando? Com quem eu me harmonizo, com quem eu me afinizo, com quem eu me sinto bem. E aí, as companhias que nós vamos assumindo no nosso dia a dia, no nosso caminhar, elas falam muito das nossas identidades. O que eu gosto? Né? Eu vou me juntar com quem gosta disso, né? Se eu gosto de maledicência, de fofoca, de falar da vida alheia, eu vou encontrar pessoas que se harmonizam, que gostam de fazer isso. Aí chega a Cristina, que não gosta de falar da vida de ninguém. Aí chega ali: não, mulher, não quero falar disso não. Aí bota a Cristina para o canto e isola, porque essa não faz parte de nós. E aí, meus irmãos, nós descemos essa simbologia do descer de Jerusalém a Jericó, é descer na nossa capacidade de amar, é descer na nossa capacidade de trazer para o nosso dia a dia uma nova perspectiva existencial pautada numa máxima que Jesus nos apresenta. Jesus renova, reforça o primeiro mandamento mosaico: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, né, todo o teu coração. E aí ele complementa: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E olha só o desafio que é amar o próximo como a si mesmo. E aí eu faço uma pergunta: naquilo que nós falamos da situação que aconteceu lá com Chico, né? Aqueles amigos amaram aquele próximo? Se ao invés daquele homem maltrapilho, sujo, fedendo, né, tivesse alguém ali de terno, gravata, um chapeuzinho Panamá, uma bengalinha de castão, não teriam aqueles homens corrido para abraçá-lo, né? Um terno de linho italiano, não teriam aqueles homens corrido para abraçá-lo? Chico mostrou naquele momento o que é vivenciar o amor de Jesus. É mesmo diante de toda a adversidade social, nós ainda enxergarmos um irmão, nós ainda enxergarmos alguém que convive na mesma estrada evolutiva que eu convivo, que não há separações, que as separações físicas elas perdem o sentido
quando nós deixamos a matéria física e retornamos ao nosso verdadeiro existir, que é a existência espiritual. Aquela velha máxima que a gente diz no Espiritismo, né? Eu não sou daqui, né? Eu vim passar uma chuva e espero aprender alguma coisa nessa chuva. Mas a gente está realmente querendo aprender a ser samaritano, a encontrar no outro essa perspectiva, né? Quando nós observamos que o sacerdote e o levita passaram ao largo e deixaram aquele homem ensanguentado no caminho, nós observamos que é a dimensão do egoísmo, de pensar em mim e unicamente em mim. O outro, não, se eu for cuidar dele, eu vou me atrasar. Se eu for cuidar dele, eu vou perder meu compromisso. Na obra Libertação, de André Luiz, ele conta um caso bem interessante. Em uma das incursões na órbita terrestre, André vem com um grupo de amigos, né, de seu orientador inclusive, e para desenvolver o trabalho que eles precisavam desenvolver, eles vão a um templo católico, né? E a igreja está lotada de encarnados e desencarnados, né? Está lotada, cheia. Mas um detalhe chamou a atenção de André Luiz, um detalhezinho. É que ele observou o seguinte: alguns espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, alguns brilhavam, né? Aquela luz refulgente, aquela luz bonita, aquela luz bela. Eram poucas pessoas nessa situação. Tinham outros que tinham uma luzinha assim, sabe, eu vou, mas não vou. Aquele foguete de bicicleta, né? Foguete de bicicleta é só coisa para nós, viu? A gente conhece aquele dínamo que a gente botava no pneu da bicicleta e aí pedalar para poder iluminar a estrada. A Cristina tentando lembrar. Não é da sua época não, menina. Então, quando nós percebemos, aí André percebe que aqueles estão com a luz assim, sabe, aquela luzinha meio fraquinha, e a grande massa, a grande maioria estava ali completamente apagada, né? Talvez não tivessem pago a conta da concessionária de energia, estavam completamente apagada. André aquilo lhe chamou a atenção e ele começa, por quê? E chama o seu orientador e pede assim: o que está acontecendo? O que é isso? O que significa? E André, assim, a gente vai observar na obra dele que ele é uma esponja de conhecimento, né? A cada livro ele vai enveredando e buscando mais e mais e mais e mais conhecimento. E aí o mentor vai dizer, a pessoa que está orientando aquele grupo, vai ampliar a tela mental, a capacidade de compreensão de André Luiz, e ele vai começar a perceber as coisas. Sim, entre os apagados estava o sacerdote, né? E aí vai perceber o seguinte, que aqueles que estavam resplandecentes em luz, tanto encarnados quanto desencarnados, né? E havia inclusive desencarnados, espíritos reluzentes, que ia lá, tocava na hóstia e aquela hóstia também se enchia de luz, né? Aquelas pessoas, aqueles espíritos estavam ali convictos da sua fé. Ou seja, que é uma coisa muito interessante, né, que a gente tocar, é que qual é a religião mais certa? Aquela em que eu me sinto bem, aquela em que eu me encontro, aquela em que eu me provê a um encontro comigo mesmo, né? E aí, aquelas pessoas estão ali reluzentes em luz pela fé que tinham naquela perspectiva religiosa. Tinha aquelas que estavam meio foquito de bicicleta, né? Assim, a fé que é meio vacilante, né? Será que eu acredito mesmo, coisa e tal? E a grande massa que estava ali, toda apagada, estavam ali para cumprir um compromisso social. É uma missa de domingo, e a gente está falando aí, lá de anos 30, 40, por ali, né? E aí,
A missa de domingo era compromisso, né? E menino, se não fosse, era levado pela orelha, né? Oh, agora não vai não. E se for reclamando, quando chegar em casa, apanha. Ou seja, e a grande maioria estava ali para cumprir um compromisso social. Estava nem aí para a missa, para a fé. Não, estava ali porque... Vixe, menina, você viu? Vixe, tu viste o sapato de Pamela? Menina comprou um sapato novo, daqueles caríssimos. E muita gente, infelizmente, até hoje, ainda vai na casa espírita, ainda vai nos templos religiosos para reparar como é que o outro está vestido, como é que o outro chegou, como é se isso, aquilo, outro. E a mensagem mesmo, que é essa que importa muitas vezes, passa ao largo como passou o sacerdote, como passou o levita, e deixou aquele homem semi-morto largado. E aí, um detalhe chamou a atenção de André, mas o sacerdote, que é a pessoa que deveria estar ali com mais fé, né, mais resplandecente, estava preocupado no compromisso social que iria acontecer logo depois daquela missa. Então precisava terminar logo, que era para cumprir o compromisso social dele. E muitas vezes nós somos essas pessoas, quando a nossa fé é tão pequena, ou eu nem diria pequena, porque eu acho que não existe fé grande ou fé pequena, existe fé, ou se tem ou não se tem, né? Mas muitas vezes a nossa capacidade de crer no amor ainda é tão pequena, que nos coloca numa condição de que a gente vacila no momento e na atitude de servir e servir sem medidas. Então, vamos observando que aquele samaritano é aquele que toma a atitude de aproximar-se daquele homem, observar o quadro que encontrava, deitar sobre suas feridas azeite, né? Era o óleo que se utilizava, na época se usava bastante, né? O azeite, depois passa as ataduras para cobrir seus ferimentos. Quantas vezes nós temos sido isso, até mesmo com membros da nossa família? Quando é o irmão mais próximo que eu gosto, que eu amo, coisa e tal, que me ajuda quando eu estou no sufoco, aí ele vai lá e ajuda. Mas tem aquele que, sabe assim, é aquele que... Aí, não, fulano ajuda ali e a gente se exime, né? A gente deixa de ser samaritano, independente da condição. Aquele homem pega aquele samaritano, pega aquele homem e coloca-o no seu cavalo. E o homem, vamos lembrar, estava ensanguentado, certamente estava sujo, porque tinha rolado ali no chão, né, de tanto apanhar, estava sangrando, ia sujar a sua sela, o seu cavalo, e ali obrigar a depois ter que lavar a sela, limpar o cavalo, mais trabalho. Mas aquele homem toma aquele semi-morto, coloca no cavalo e leva a uma hospedaria e cuida dele a noite inteira. Jesus relata que na sua história, na sua parábola, que ele tem a preocupação de cuidar daquele homem. E no dia seguinte, ao sair da hospedaria para cumprir os seus compromissos, ele diz para o dono da hospedaria: cuida dele e tudo que você gastar, quando eu voltar, eu lhe pago. Olha que exemplo de amor está presente. O amor, atitude, o amor cheio de paixão, que a compaixão é exatamente você ter uma paixão para com o outro. Não aquela paixão que a gente costuma colocar, a paixão da carne, da matéria, mas a paixão do espírito, a paixão que une, a paixão que traz para junto de si o outro na condição de irmão. Aquele homem, aquele samaritano se desenvolve ou se entrega na vivência desse amor. E ao vivenciar esse amor,
nos ensina um elemento básico chamado de misericórdia. E o que é misericórdia, que vem lá do latim de miserere? É colocar-se no lugar do outro, assumir para si a dor do outro, não que ele vá assumir a vivência do outro. E quando eu digo assumir para si, dar todo o amor possível para naquele momento reerguer aquele que está caído. Aquele samaritano não conhecia aquele homem que havia apanhado dos ladrões, que estava ferido, não conhecia, não sabia nem quem era. Não era seu irmão, não era seu parente, não era primo, não era tio, nem sequer conhecido era. Mas mesmo assim, ele é tomado de compaixão e assume aquele. E é este o exemplo que Jesus nos traz, né? De estarmos tomados dessa compaixão que nos transforma em samaritanos verdadeiramente. É esse ensinamento que Jesus nos traz a partir dessa parábola. E aí Jesus vai dizer para aquele doutor da lei: quem te parece que foi o próximo daquele? Aquele que cuidou dele, que demonstrou misericórdia. E aí vem o convite de Jesus para todos nós: vai tu e faze o mesmo. A nos dizer Jesus o seguinte: toma em tuas mãos o teu irmão. Se não há possibilidades desta assunção material, que tenhamos a assunção moral, da prece, do desejo do bem, do desejo do amor, do desejo do melhor para aquela pessoa, para aquela comunidade, para aquele povo. Quantas vezes nós temos observado nós tomarmos partido aqui, não partido político, tomarmos posição favorável a A, mas só que a posição de A é que B seja explodido da face da terra. Certamente, aos olhos da mensagem do Cristo, esta posição não estaria adequada, porque me coloca na mesma condição daquele que passa ao largo, e ao contrário, me coloca, eu não mais apenas passo ao largo, eu ainda envido esforços, energias para que aquela pessoa, aquela situação, aquelas pessoas possam sofrer ainda mais. Isso acontece muito, por exemplo, quando nós vemos passou na televisão um caso aí, aqueles casos de comoção, né? Fulano cometeu um assassinato enorme, brutal, coitado, e aí qual tem sido a nossa primeira reação? Tem que pagar, tem que ir para a cadeia, tem que ficar preso, tem que ter pena de morte no Brasil. E aí, quando nós pensamos isso, estamos gerando energia deletéria, energia negativa, e essa energia vai direcionar aquela pessoa. O que a gente está fazendo? Pegando um coração que já está endurecido e jogando mais gasolina nessa fogueira. E esse coração vai ficar ainda mais endurecido. E a cada dia vai alimentar a essa fera que está ali. Mas se ao contrário, nós tomamos a atitude de: Senhor, abranda esse coração, e pensamos o bem, e buscamos nas nossas preces vibrar amorosamente por aquela pessoa que cometeu um erro gravíssimo, grave aos nossos olhos, à lei dos homens, né? Mas se eu, ao contrário de jogar energias negativas, eu vibro amorosamente por aquela pessoa, o que acontece? É a velha história do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, é uma prece aqui, uma prece ali, uma prece acolá, e mais uma, e pouco a pouco, seja nessa existência, na próxima, na 50ª, na 70ª vez, em algum momento esse coração estará abrandado. E de uma coisa, qual é o meu benefício nisso? Primeiro benefício: eu não serei vítima da fera, né? Não mais serei vítima da fera, porque eu não alimentei
uma fera para existir. E já chegando quase ao nosso final, Pamela já levantou ali, então já me sinalizou, a gente vai lembrando que a parábola do bom samaritano, ele ensina a prática básica da caridade. Sermos caridosos é sermos samaritanos. Muitas vezes pensamos apenas na caridade material, pensamos na caridade do dar, né? É importante, mas não é a única e nem a mais importante. E aí, quanto temos doado das nossas energias através da prece, através de bons pensamentos para o nosso irmão que sofre? Quanto temos dado do nosso tempo por aquele que está nos hospitais, vivendo um processo de adoecimento do corpo? E quanto nós temos auxiliado para que também a alma se liberte desse adoecimento? E aí nos vem uma pergunta que é muito interessante, que está numa música composta por o Alisson Santos e cantada por Tânia Soares. E ela começa a música exatamente dizendo assim: o que cultivas em teu coração, o que de fato nascerá de ti, qual a semente que irá germinar, enraizar, crescer, brotar, florir de ti. O que há de bom para oferecer a Deus, se és chamado a fazer o bem, por que ainda se demora em ir? Se é muito pouco tempo que se tem, que tal usá-lo para evoluir? E assim plantar o amor, colher o bem, servir ao nosso Deus. Por isso estamos aqui, cumprir nossa missão de todo o coração. Seja a mudança que espera para o mundo, olhando para dentro de si mesmo, bem no fundo. Em tempos de trevas, seja luz. Em tempos de trevas, seja luz. Em tempos de trevas, sejamos o samaritano que ilumina o caminho de todos nós. Porque iluminando esse caminho, nós constituímos algo que buscamos inexoravelmente, chamado felicidade. E não há felicidade sem amar servindo e servir amando. Muita paz e muito obrigado a todos vocês. Nós que agradecemos pelas reflexões, né? E pelo cantinho bom, como dizia minha mãe e meu pai. Eu tenho um cantinho bom, muito bom. Então vamos fazer nossa prece. Embora todo esse momento tenha sido uma prece, mas é sempre bom a gente agradecer. Então vamos agradecer ao Pai por tudo que ouvimos hoje, a lição de Jesus na parábola do bom samaritano. Agradecer ao Mestre pela oportunidade de mais uma vez reflexionar sobre os ensinamentos de Jesus, que são inenarráveis aos nossos corações. Agradecer com a música também do Alisson e Tânia. Na época de trevas, a gente precisa buscar a luz, fazer luz. E que a luz do Evangelho, a luz do Mestre, a luz da doutrina espírita possa, como disse Jesus a Pedro, cobrir a multidão com o amor. Esse amor incondicional do Mestre que continua tolerando, respeitando o
com seu amor, com sua benevolência, as nossas fragilidades, que ainda são tantas. Eu sempre lembro que quando Jesus recebeu todos nós para reencarnarmos na Terra, Ele, como governador planetário, Ele sabia da essência de cada um, mas também Ele sabia o que cada um poderia lhe dar de melhor. E isso Ele fez com muita propriedade com os 12 apóstolos que Ele convidou para fazer o seu trabalho e disseminar os seus ensinamentos. E Ele continua divulgando através do seu Evangelho, um Kardec que codificou a nossa doutrina para que entendêssemos melhor, compreendêssemos a grandeza dos seus ensinamentos, a grandeza do seu amor. Que o Mestre nos abençoe hoje sempre, que ampare todos os que estão nos leitos dos hospitais, que ampare todos aqueles que estão nas ruas, mendigando um prato de comida, uma dormida ao relento, enfim, Jesus. Somos todos teus irmãos e filhos do mesmo Pai. E a única coisa que a gente roga é misericórdia, porque ainda estamos num planeta de dificuldades, de imperfeição, e somos todos ainda imperfeitos, como colocou também o nosso irmão Costa. Que o Mestre abençoe a cada um de nós, em especial ele, e continue levando a palavra de Jesus aonde é chamado, e que a gente possa agradecer todos os dias ao acordar e ao dormir. O dia que ainda vamos ter, porque já tivemos, a noite que ainda vamos repousar. E assim, querido Mestre, muito feliz. A nossa noite foi uma grande noite de luz. A gente só tem que agradecer. Gratidão, gratidão. Sempre. Vamos. Tchau, pessoal. Muito obrigada. De coração.